E como já dizia o sábio filósofo, o maior de todos os filósofos, todo homem tem por natureza o desejo de conhecer. Eu sou o Victor Riva e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico e hoje vamos falar dele. Esse é um vídeo muito especial para mim, porque eu vou falar a respeito do livro que talvez seja o livro mais importante em todo o meu processo de formação intelectual, o Manual de Filosofia de Locke. Essa belezinha aqui, ó, é um achado, né? Esse foi um livro que eu comprei na estante virtual, na época eu paguei R$10. O frete foi mais caro. Mas hoje, fazendo uma pesquisa breve aí na estante virtual, esse livro não está saindo por menos do que 25 ou 30 reais, então ele está encarecendo. Façam rápido o favor para si mesmos de comprar esse livro, porque ele vai ser muito importante na sua formação intelectual. Bom, esse livro é um calhamaço de 800 páginas, que é um manual de filosofia básico. Ele vem com toda a parte estrutural filosófica básica que você precisa para ter uma formação sólida em filosofia, mas não subestime esse manual. Ele não é um manualzinho introdutório, ele é um livro bem difícil e bem denso. Então, é um livro que vai levar aí para você uns bons meses, talvez um ano inteiro para ler ou mais. Eu mesmo levei mais de um ano para conseguir ler esse livro inteiro com bastante calma, fazendo aí uma leitura analítica, como indica o Mortimer Adler, né? Essa edição que eu tenho é uma edição, é a 6ª edição do livro, então tem várias edições. Eu também tenho um PDF da 8ª edição, que é bem melhor do que essa, mas esse livro é tão especial para mim que eu fiz questão de ter uma cópia física desse livro em casa, porque para mim esse livro é simplesmente 50% da minha formação intelectual em filosofia. A minha formação filosófica vem daqui em grande parte. Então eu achei importante ter uma cópia dele em casa, até para eu poder, né, olhar para ele e me recordar de todos os momentos bons que eu passei lendo esse livro aqui. E também ele serve muito bem como consulta, né? Quando você precisa revisitar algum tema e dar uma reestudada em algo, ele está sempre ali. Esse livro foi escrito por um filósofo aqui, dá para ver que ele provavelmente é um jesuíta, chamado C.H. Larr, que possivelmente é Charles Larr, mas não se tem uma certeza a respeito desse nome, né? A gente vê aqui o nome dele, mas provavelmente o nome não é deixado realmente por modéstia do autor, né? Por ser um jesuíta. E aqui para o Brasil ele foi adaptado para esse manual de filosofia por Dom Ludgero Jaspers, tá? Que também provavelmente um bispo católico. E esse manual de filosofia aqui é realmente o melhor manual, o melhor guia de filosofia que eu já li em toda a minha vida. E eu já li vários, né? Já li o curso do Jolivet e já li muitos outros manuais de filosofia aqui brasileiros. E, para ser bem honesto, nenhum supera esse, nenhum chega nem perto desse manual de filosofia aqui. Se você gosta de filosofia clássica e escolástica, esse manual é para você, porque ele é bem ao estilo aristotélico, tomista, escolástico mesmo, divididinho em partes, cada questão, cada artigo, muito bem estruturado. Você nunca vai se perder nesse livro. Se você souber fazer uma leitura analítica, você nunca se perde nesse livro. Ele é muito bem divididinho, cada partezinha, cada questãozinha. E tudo vem no seu momento certo, de forma, né, de uma ordem, seguindo uma ordem lógica e cronológica na ordem de estudos de filosofia. E esse livro é especialíssimo para mim porque eu vejo o potencial que esse livro tem de trazer uma formação filosófica sólida para qualquer pessoa, para todo mundo que tenha, né, disposição de pegar e ler e estudar um manual desse, sabendo que ele leva bastante tempo para ser lido e estudado, né? E também pela tristeza em esse livro ser tão desconhecido, assim como no último vídeo que eu fiz a respeito do livro do Auguste Boulanger, que é o manual de apologética. É muito triste você ver um autor como o Boulanger ou como esse livro aqui de C. Larr ou do Dom Ludgero ser tão desconhecido, sendo que é um livro tão fantástico, tão fenomenal, que merecia estar ali sendo estudado por todos os estudiosos de filosofia aqui desse país. Se todas as pessoas que estudam filosofia, ou até mesmo em qualquer outra área, lessem um manual desse e estudassem pouco a pouco, a coisa estaria muito melhor aqui no Brasil. A gente não teria, né, um índice de analfabetismo funcional tão alto como a gente tem hoje no nosso país. E esse livro, eu poderia falar horas a respeito dele, porque ele é um livro muito denso e ele traz muitas coisas dentro dele.
E ele também te leva a muitos outros autores. Quando ele está explicando as coisas para você, o autor vai citando outros livros e outros autores, e não tem como você não fazer uma leitura filosófica assim tópica aqui, e acaba buscando outros autores, outros livros. Então esse livro vai acabar te abrindo um leque imenso de outros autores e outros livros que você vai ter que ler quando você estiver lendo esse material aqui. Não tem como escapar disso. Você simplesmente não consegue ler ele e passar pelas citações sem pelo menos consultar quem é o autor, que livros ele escreveu, ir atrás de alguns desses livros e começar a ler esses livros também ao redor, né? Mas falando desse livro em específico, o que ele tem de tão especial? Ele é um livro muito bem dividido e parte numa ordem lógica e cronológica muito bem feita para o estudo da filosofia. Então ele divide a filosofia basicamente em 4 partes principais, né? Ele divide primeiro na psicologia, depois ele vem com a parte da lógica, depois a filosofia moral e, por último, a metafísica, que é a parte mais elevada da filosofia. Então ele segue a lógica, né? Vamos dizer assim, essa lógica socrática e platônica, de primeiro conhece-te a ti mesmo, por isso a psicologia, e depois conhecerá o mundo, por isso a lógica e a moral, e depois os deuses, onde a gente vem na metafísica, que é a parte mais elevada da filosofia. Então essa divisão em 4 partes é a divisão que mais faz sentido do ponto de vista lógico e cronológico aqui também para o estudo da filosofia. E para começar, a gente começa estudando o quê? O ser humano. Você começa a conhecer você mesmo. Você começa a conhecer você pela psicologia, entender o que é o ser humano, do que ele é capaz, quais são suas potencialidades, né? As potencialidades da alma humana. Você começa a estudar do ponto de vista das 3 principais faculdades, né? Da faculdade da sensibilidade, da razão e da vontade. E você começa a conhecer melhor quem você é, o que você é e do que você é capaz. E assim, conhecendo melhor o ser humano, você consegue passar melhor a conhecer o seu mundo ao seu redor, né? A realidade ao seu redor, da qual você faz parte também. E é por isso que depois dessa parte da psicologia, vem a lógica. E aí ele divide a lógica em lógica formal, que é a parte da ordem interna do pensamento, né? Você vai aprender como funcionam as 3 operações do intelecto humano, como você monta ali uma proposição e um raciocínio, né? Para você montar um argumento lógico, dedutivo, e você vai entender como funciona a lógica na sua forma. Mas a parte material da lógica vem depois, no que ele chama de lógica aplicada, que é basicamente o quê? O que hoje em dia a gente chama de ciências, né? Ciências da natureza, ciências naturais, física geral. É o quê? É você conhecer o mundo ao seu redor. Então, a ordem interna do pensamento, lógica formal, e a lógica aplicada, ou lógica material, é o que a gente chama de ciências propriamente dita. E aqui ele vai entrar em cada uma das ciências com um conceito, uma noção básica para você saber quais são os objetos de estudo de cada uma delas, né? E quais são os métodos que cada uma delas emprega para conseguir chegar ao conhecimento das coisas ao redor, né, da realidade ao nosso redor. Depois disso, a gente vai para a parte da filosofia moral, onde a gente vai estudar uma das questões mais cabeludas da filosofia, que é a questão do bem, do dever, e os fundamentos disso tudo, a natureza disso tudo. É muito interessante, é uma das partes favoritas que eu tenho nesse livro, são 200 páginas só sobre a parte da moral, da filosofia moral, e é muito interessante porque ele também cita diversos outros autores, vai para uma parte histórica. E aqui você tem um manual de filosofia moral que é muito, muito completo. E é claro, para você poder estudar a moral, você precisa ter o conhecimento de psicologia que você adquiriu antes estudando a parte de psicologia. Por isso que a ordem lógica e cronológica desse livro faz todo o sentido, né? Conhece-te a ti mesmo, depois o mundo e depois as coisas mais elevadas. E aí é onde entra a 4ª parte desse livro, que é a parte da metafísica, né? Que basicamente vai falar sobre os princípios, né? Os primeiros princípios e as coisas mais elevadas que a gente estuda em filosofia. É aqui que a gente vai estudar uma parte até mais aprofundada aí da lógica, chegando a conhecer os primeiros princípios da razão humana. E isso vai acabar nos ascendendo ao conhecimento de Deus, e ele entra na parte que ele chama de teodiceia, que seria uma espécie de teologia racional ou teologia natural, não uma teologia revelada, por assim dizer. Mas é muito interessante também, é a parte mais difícil, eu diria, mas é a filosofia por excelência, né? A ontologia, a metafísica. Mas como eu disse, eu poderia falar horas e horas aqui desse livro, eu poderia pegar cada parte e fazer um vídeo inteiro, ou pegar cada detalhe desse livro, cada trecho, cada artigo e fazer um vídeo inteiro em cima dele. Daria para fazer um curso inteiro em cima dele, é um livro maravilhoso.
que requer aí um bom esforço para poder ser lido, mas te dá uma formação filosófica fundamental, sólida e prepara você para tudo mais que você for ler depois dele, né? E convém lembrar que o autor original do livro, né, o Lar, ele escreveu um curso de filosofia. Na verdade, esse livro é um manual, quase que um resumo do curso de filosofia dele, que era em 2 tomos dessa grossura aqui, né? O que dizem é que eram 2 tomos de 800 páginas. Foi resumido aqui para um livro bem mais enxuto de apenas 800 páginas, que é o manual enxugado disso daqui, né? Tem muitos outros manuais de filosofia que são bons, eu recomendo bastante também o curso do Regis de Olivet, que é bem mais enxutinho do que esse daqui, umas 300 páginas só. E também tem um manual legal do Ives Gandra Filho, de filosofia, que é muito bom também. Tem uma série de outros livros sobre filosofia do Mário Ferreira dos Santos, do Olavo de Carvalho, que vão dar uma introdução legal de filosofia também para quem pretende iniciar o estudo de filosofia, mas esse manual, de longe, sem sombra de dúvidas, é o melhor de todos, o mais completo, e com certeza ele vai te dar a maior solidez de formação, com certeza vai vir desse livro. Mas, como eu disse, é uma tristeza você ver esse livro, infelizmente, não ter o destaque que ele merece, não ser reconhecido, não ser conhecido pelos estudiosos e dentro das faculdades de filosofia e nem em lugar nenhum. É uma tristeza imensa isso, assim como o próprio Boulanger também não é conhecido dentro do meio católico ou dentro dos estudiosos de filosofia, do meio dos estudiosos de filosofia. É muito triste a gente ver que, infelizmente, essas pessoas caíram, né, no desconhecimento, no ostracismo, por alguma razão que eu já disse, que a gente muitas vezes não conhece. Mas é isso, a nossa discussão, como sempre, não acaba aqui, ela continua nos comentários, onde você vai conversar comigo a respeito desse livro e outros livros também de filosofia que você queira falar a respeito. Dê sugestões também aqui no comentário. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.